Amigos internautas, dentro de alguns minutos iniciaremos a nossa transmissão. TV União Espírita. União e solidariedade em torno da divulgação da doutrina espírita. Tenho o prazer de apresentar. Olá, amigos. É com muita satisfação que hoje estamos inaugurando mais um canal para a divulgação da doutrina espírita. Gratidão à espiritualidade por nos dar essa oportunidade, essa honra, para a gente que possa divulgar a nossa querida doutrina espírita. Nosso canal, TV União Espírita, será um canal voltado justamente para a divulgação doutrinária da doutrina espírita. Será um canal que falaremos com palestras, estudos, enfim, sempre voltado para a caridade. Teremos programas de reflexões, inclusão, acessibilidade, enfim, daremos também oportunidade às pequenas, entre aspas, às casas espíritas. Esse é o nosso objetivo. Então, nós estamos começando a partir de hoje e sabendo que a espiritualidade estará sempre conosco. E nossa gratidão a você, meu amigo, por essa oportunidade, essa honra de nos acompanhar. Então, siga-nos, que tem muita coisa boa por aí. E agora, para iniciar, vou chamar a nossa querida amiga Cida, para que ela possa fazer a abertura das boas-vindas e também a prece e a leitura de preparação. Com você, Cida, prazer estar aqui conosco. O prazer é todo meu, Luciano. É com muita alegria que nos reunimos nesse programa TV União Espírita para divulgar a doutrina espírita e também para conhecermos as nossas casas espíritas, pedacinhos de luz na nossa Alagoas. E iniciando com a leitura de preparação do ambiente para a nossa palestra de hoje, nós vamos trazer o livro de Meimei, O Amor Perfeito. E a leitura diz o seguinte: louvor a Deus. Que Deus seja louvado no olhar da criança faminta, que espera de alguém um pedaço de pão e o sorriso que alimenta a vida. Que Deus seja louvado no cobertor que aquece e que se desdobra em esperança de mudança de vida para o andarilho das ruas. Que Deus seja louvado no caderno que se estende às mãos que tateiam o lápis, no aprendizado das letras. Que Deus seja louvado nos mutirões de limpeza em que jovens sorridentes plasmam um novo habitat no meio ambiente tão deteriorado. Que Deus seja louvado no aconchego das mãos que cuida dos velhinhos e os faz escutar na música suave da caridade a esperança de uma vida nova. Que Deus seja louvado no socorro que chega aos desabrigados pela dependência das drogas, resultado de
opções equivocadas. Que Deus seja louvado nas vozes que sobem às tribunas para falar do imenso amor de Jesus pela humanidade. Palavras que despertam corações para descobrirem que não há outro caminho, senão o da evangelização, da conduta e da atitude responsável. Palavras que representam a nova epopeia em que a luz dos ensinamentos do Mestre seja o farol a guiar todos os homens. Seja louvado para sempre, Senhor. Dito isso, vamos fechar os nossos olhos, imaginar a figura meiga e amorável de Jesus e dizer assim: ó Jesus, mestre dos mestres, gratidão por estarmos aqui reunidos em teu nome para ouvir os teus ensinamentos e para que assim possamos trilhar a nossa estrada com a consciência livre de qualquer prisão, com a certeza de que nos ensinaste e gravaste em nossa consciência todo o caminhar tranquilo e livre no amor que tu nos ensinaste. Abençoa, Jesus, o palestrante desta tarde e que seja feita sempre a tua vontade, hoje e sempre em nossas vidas. Que Fica assim conosco seja. e abençoa, Jesus, também esse programa. Assim Opa, obrigada, Cida, por essa grande oportunidade e por se dar as boas-vindas a todos, né? que Gratidão. assim seja. E agora, com vocês, agora há pouco falamos sobre o social, né? Então, fazer um pedido, adotem o nosso canal, muitas coisas boas virão. E para falar sobre adotar, vamos falar sobre adoção, um tema muito bonito, um tema muito na moda. Enfim, para explicar melhor, vamos chamar nosso amigo do GR Luz, trabalhador espírita, palestrante, Tony Sarmento. Tony, seja bem-vindo na estreia do nosso canal. A estreia foi humilde, igual Jesus quando chegou aqui na Terra, né? Com a mesma humildade, sem pompa, sem nada, e assim damos ao primeiro pontapé inicial com você, Tony. Que Deus te ilumine, fique à vontade, o canal é seu. Muito obrigado, Luciano, por essa oportunidade, né? E eu humildemente agradeço por vir falar de um tema que encanta, né? Não só a mim, mas encanta a muitas pessoas, essa palestra que eu adoro proferi-la, certo? E obrigado a nossa amiga Cida pela leitura e pela belíssima e inspiradora prece que ela fez, tá certo? Com você, a palavra é sua. Obrigado. Aí, vou compartilhar logo aqui a nossa tela, na verdade, para projetar isso. Maravilha, já está aí. Pois bem, meus queridos irmãos, amigos, simpatizantes da doutrina, né? E reforçando aqui o pedido do Luciano, vamos adotar esse canal, um canal que está começando pequeno, mas com uma ideia grandiosa, né? Que é de ajudar as pequenas casas, como o Luciano falou, pequenas entre aspas, né? As casas que estão iniciando, que estão começando nessa nova fase, né, tão tecnológica. Então, vamos adotar também aí o canal, tá bom? Mas o tema interessantíssimo, adoção, tá certo? E a visão pelo espiritismo, né? Porque poderíamos falar muito aqui sobre a adoção, mas o que nós queremos aqui é falar a visão espírita da adoção. E aí eu sempre começo fazendo uma pergunta, né? E é bom quando a gente está no presencial, né? No auditório, que aí eu faço assim: alguém aqui é adotado? E aí normalmente ninguém levanta as mãos, tá certo?
E eu fiz uma vez, e estava na presença da minha esposa, de um dos meus filhos, e eu levantei a mão, então foi um espanto. Né? Meu filho levou um susto, né? Meu pai é adotado, eu nem sabia. Mas aí, no decorrer da nossa conversa aqui, eu vou explicar por que foi que eu disse, né, que eu era adotado, tá bom? Então, somente aqui para a gente... já compartilhar. Como é que eu vou passar essa... Clica no slide, Tony. O quê? Desculpa. Você clica lá no slide mesmo. No Com slide. o mouse, isso. Certo. Continua sem ir. Isso é tecnologia. Programa. É Essa verdade, mesmo. né? Vamos ver aqui se eu fizer isso aqui, se vai melhorar. Passou? Passou. Adoção. Pronto, obrigado. Desculpe aí, pessoal, a gente apanha aqui um pouquinho, né? Mas veja só, eu busquei um conceito, certo? De um dicionário. A gente não vai ousar aqui querer discutir e entrar tão a fundo no conceito, tá certo? Mas adoção é um ato jurídico solene pelo qual, observados alguns requisitos legais, alguém estabelece, independente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, seja indireto, né? Um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, uma pessoa que geralmente lhe é estranha, certo? Isso é um conceito dado por uma escritora, por uma advogada, né, professora de direito, tá certo? Mas, por que ela diz assim, normalmente estranha? Porque é estranho, normalmente não é parente, certo? Consanguíneo, e a gente entra numa fila de adoção, hoje a lei impõe isso, ou há pouco tempo atrás, a gente muitas vezes era surpreendido com uma criança deixada na nossa porta, né, e a gente procedia à adoção daquela criança. Hoje não se pode mais fazer isso, certo? Hoje tem uma série de exigências legais e tornam um caminho até mais difícil, tá certo? Tem uma fila única, e dizem que é muito respeitada, e tem que ser, né? Porque se é norma, a gente tem que seguir. Mas o que é necessário para se adotar, tá certo? Então, nós precisamos ter um jovem de até 18 anos para ser adotado. Depois de 18 anos, só se pode adotar pessoas que estejam sob tutela, ou seja, incapazes, não é? Mas uma pessoa adulta capaz, ela já não vai mais poder ser adotada, tá certo? O adotante, ou seja, aquele candidato a pai, ou o casal de pais, tem que ter, no mínimo, 18 anos. Então, o adotando, no máximo, 18, e o adotante a partir de 18 anos. Individualmente, ou o casal, quando é o caso. Certo? Pode ser adotado somente por um pai ou somente por uma mãe. É possível, evidentemente, haver a adoção conjunta, ou seja, o casal, independente de ser casado. Agora, tem que comprovar existir uma estabilidade, ou seja, uma união estável. Então, ou um casamento, ou uma união estável já estabelecida legalmente, para quê? Para que não haja determinadas adoções sob uma forte emoção, ou até como uma aventura, um casal de namorado com 3 meses de relacionamento, 6 meses que seja, se arriscar, aventurar, melhor dizendo, a adotar uma criança, certo? Isso seria muito prematuro, certo? Então, quando ele diz que tem que ser casado ou que viva em união estável, é para ter uma certa garantia de que existe uma consolidação já daquela união, tá certo? Isso no caso de 2 pessoas. Quando é uma pessoa só, isso está dispensado. Toda a adoção, aí veja esse quinto pré-requisito, ele me deixa preocupado, me deixa triste até, porque, olha só,
Isso está na nossa legislação. Toda adoção será precedida pelo ato processual denominado estágio de convivência. Gente, esse estágio não tem prazo fixado em lei, variando de caso a caso na exigência do juiz da ação. E só para concluir aqui, toda adoção exige a intervenção do Poder Judiciário através de uma ação de adoção. Pronto, então sabemos que o juiz é quem tem que determinar a última palavra. Mas antes disso, esse estágio de convivência. Olha, eu falei essa semana, acho que na terça-feira, para ser mais exato, sobre esse tema, e me veio o exemplo das instituições hoje que adotam, né, que promovem a adoção de animais, normalmente gato ou cachorro, né, os pets. E eles oferecem esse estágio de convivência. Nós, no caso eu, né, que gosto, tenho pet em casa, isso já me preocupa, porque a gente traz um animalzinho, passa 3, 4 dias, ele já se afeiçoa. Os animais têm uma capacidade de amar muito maior do que a nossa. Eles já se afeiçoam a isso, a nós. E aí, de repente, a gente vai e devolve ele, a gente causou um sofrimento. Agora, imaginem uma criança. Vamos trazer isso para um ser humano. Se, de repente, chega para nós, naquela filha de adoção, uma criança com dias de nascido, talvez ele não perceba que ele foi para um lar e que ele foi devolvido. Mas se a gente passa, né, a hipótese, né, de uma criança de 3, de 5, de 8, um adolescente, qual vai ser a sensação dessa pessoa? Eu fui testado e fui reprovado. E fui devolvido. Nós não estamos tratando de mercadorias. Nós estamos tratando de seres vivos e agora especificamente de um ser humano. Então, essa questão desse estágio, nós temos que pensar bastante sobre isso. E o intuito do legislador foi fazer com que a adoção seja tão semelhante à paternidade ou à maternidade biológica, e ele esqueceu que na maternidade biológica não existe estágio. O filho veio pela via natural, né? A gestação, um pai e uma mãe conceberam aquele corpo ali, esperaram 9 meses, o filho veio, não tem estágio de convivência, não se devolve. Infelizmente, se abandona, mas não se devolve, não tem termo de garantia, nem prazo de garantia. Então, essa situação, a meu ver, né, sob a ótica humana, não é nem espírita ainda, sob a ótica humana, a ótica cristã, isso teria que ser revisto, tá certo? Então, vamos então ver agora as características da adoção. Por isso que ela é uma coisa muito séria, porque ela é irreversível. Uma vez adotado, não se devolve. Tem o estágio, né? Esse malfadado estágio, a meu ver, que eu não gosto dele. Mas, uma vez que o juiz ultrapassou essa fase, os pais disseram, não, tudo bem, nós gostamos, aceitamos, o estágio foi bem sucedido, adotou, é irreversível. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver a certidão de nascimento de uma pessoa adotada. Você não vai saber. Não tem uma faixa vermelha dizendo adotado. Não tem lá nas entrelinhas ou lá embaixo, no finalzinho, já uma observação. Adoção determinada pelo MM, juiz de tal vara. Não existe isso. Vai sair o nome dele, o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos avós. Ou então só o nome do pai, ou então só o nome da mãe. Certo? Mas não existe a situação de reverter a adoção. Certo? Se por acaso os pais de uma criança adotada, de um filho adotado, o abandona ou trata-o mal, ele vai responder pelo mesmo crime que os pais biológicos quando acontece isso, abandono e maus tratos. O crime será o mesmo, não tem nem diferença. Então, ela é irreversível, ela exige capacidade, por isso que tem que ter, no mínimo 18 anos, tem que provar, ter estabilidade, ter condições, inclusive psicológicas para isso, e tem a responsabilidade. Ele é seu filho. Não tem diferença quanto às responsabilidades. Vai ser herdeiro. Enquanto ele for de menor, você será responsável por ele. Quando
os pais desencarnarem, ele vai herdar, certo? Vai fazer parte daquele do espólio, do inventário, etc. Tá legal? Então, meus queridos amigos, eu não posso, né, eu não gosto de proferir uma palestra no âmbito espírita sem que a gente tenha uma leitura, certo? Uma passagem evangélica que seja relacionada ao tema. Então, nós temos essa passagem aqui no Evangelho de Marcos, que também está descrita no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo visto sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, as palavras do Mestre Jesus: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, vamos aí voltar ao tema, certo? Da família. Então, no livro Consolador, Emmanuel nos mostrou essa pergunta, no capítulo intitulado Afeição. O item 175 tem a pergunta: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Nós, espíritas, já sabemos que a resposta, já sabemos que sim. E aí, Emmanuel respondeu de forma completa: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em sociedade fraternal com vistas ao futuro. Então, é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições, acima do laço de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, essa explicação vinda de Emmanuel, trazida por Chico Xavier. Então, a família consanguínea não é a primeira vez que nós estamos nos encontrando. Nós estamos, inclusive, aqui já para saudar outras situações, para quitarmos, já para nos equivalermos em emoções positivas. A gente veio para transformar rancor, ódio em amor, em solidariedade, em fraternidade. Então, vejam só, chegamos aí na situação de numa das muitas situações de família adotiva. Aí eu pergunto para vocês, olha, temos visto muito essa situação, tá certo? Pessoas famosas, artistas, né, tanto do Brasil como do exterior, a gente tem visto aí casais que esbarram em um dos primeiros preconceitos da adoção, a questão racial. Veja como é interessante isso. O primeiro ponto não é família, não é consanguíneo. Isso a gente já tem que ultrapassar essa dificuldade, esse preconceito. Aí, depois disso, a gente já se detém aqui na questão que pode haver a preconceito racial. Neste caso aí, é até mais comum, e a gente tem visto no noticiário, na mídia, tudo, casais de cor branca que optam por adotar a criança de cor negra. Podemos dizer até que já está ficando normal,
as pessoas já estão vendo aquilo e estão aceitando, né? Não está causando aquele alvoroço todo. Mas eu pergunto a vocês, meus irmãos, e se fosse ao contrário? Se nós nos deparássemos com um casal negro com uma criança branca nos braços? Eu confesso a vocês que eu procurei uma imagem dessa, né? Achar uma foto simples seria fácil, mas uma foto que tivesse dentro de um contexto, que tivesse uma certa veracidade, é uma família adotiva, eu não achei. Eu achei muitas assim, casais brancos, casal branco, melhor dizendo, com criança negra. Mas o contrário eu não vi, casal negro com uma criança branca. Então, deixo essa reflexão, uma das muitas que eu vou lançar aqui para a gente refletir, é essa situação, tá certo? Vejam aí um caso muito conhecido, né? Aqui nosso, uma cantora conterrânea nossa, nordestina, né? Conterrânea do Nordeste, da Paraíba, Elba Ramalho, que teve a sua família praticamente toda formada por filhos adotivos, certo? Mais uma vez aí, olha que beleza, nós não sabemos aí, pela alegria, pelos sorrisos, aí, será que as 3 crianças são adotadas? Ou será que apenas as 2, que não são fisicamente semelhantes à mãe, são adotadas? Mas o bom, o belo desse exemplo aí é que eles estão realmente em família, pelos sorrisos, pela espontaneidade dessa foto, e é isso que deve prevalecer, certo? Então, como eu disse, falei para o Luciano, eu preciso mostrar algumas imagens, porque eu quero jogar situações atuais, e esse tema é super atual, tá bom? Então, nós já nos deparamos aí com as dificuldades, com o preconceito racial, e vamos adiante. O que é que vocês me dizem agora? Lá, nos pré-requisitos legais, ele falou de pai e mãe, ele falou até em casal. Você pode, a adoção pode ser através de casal, em conjunto, individual, um homem ou uma mulher sozinho, ou em conjunto. E ele não disse, na legislação, que ela foi alterada há pouco tempo, ele não disse um casal heteroafetivo ou um casal homem e mulher. Ele falou em casal ou 2 pessoas que vivam em união estável. E na nossa houve a decisão da nossa Corte Suprema, há uns 10 anos atrás, permitindo para todos os efeitos, reconhecendo para todos os efeitos a união entre pessoas do mesmo sexo, a união chamada homoafetiva. Então, um dos efeitos, certo, foi a possibilidade de casais homossexuais poderem adotar filhos. Então, temos aí exemplo, né, tanto de 2 homens ou de 2 mulheres, certo, que mantêm uma relação homoafetiva estável, certo? Por isso que lá foi dito assim, em união estável, não é uma relação passageira, certo? Tem que haver o registro dessa união estável para provar que existe uma base, certo? Por menos que seja, mas que seja sólida, essa base aí, tá certo? Entre essas 2 pessoas, tá bom? Então, é outro preconceito que a gente encara hoje nessa situação. Muita gente fica perguntando, e vai ter 2 pais? Vai ter 2 mães? Gente, o que interessa é que ele esteja amparado, acolhido e que ele seja amado naquele lar, seja por 2 pessoas ou por uma. Então, aquela pergunta que eu fiz, quando diz assim, quem é adotado, que eu levantei o braço, certo? Quando eu faço isso na palestra presencial, aí quando eu chego antes dessa foto, antes desse slide, melhor dizendo, eu pergunto, vocês ainda acham que somente eu sou adotado aqui? Aí algumas pessoas já levantam o braço. Eu digo, não, então vamos levantar o braço todos. Todos vocês levantem o braço. Por quê? Pela visão espírita, todos nós somos adotados. Por quê? Porque nessa encarnação, o meu pai e a minha mãe, eles foram meus pais. Não quer dizer que nem todas as outras nós fomos exatamente pais e filhos da mesma situação. Não, nós podemos ter sido o inverso.
Quem foi pai agora foi filho depois. Quem foi marido hoje pode vir a ser filho depois. E o mais interessante, quem foi nosso inimigo, quem foi nosso algoz em outra encarnação, para que a gente consiga aparar rapidamente as nossas arestas, nós chegamos, reencarnamos dentro de uma mesma casa. Certo? De um mesmo lar, porque é o local mais adequado, onde se passa mais rapidamente toda essa situação de aparar as arestas, de transformar rancores, transformar ódio em amor. É dentro do lar. Por isso que todos nós temos irmãos que são mais difíceis do que outros, primos, tios, cunhados, tudo. A gente se dá, às vezes, muito melhor com um primo ou com um colega de trabalho do que com o nosso irmão dentro de casa. Tristemente, a gente vê pessoas que têm problemas seríssimos entre pais e filhos, mãe, filho, filha, pai. A gente vê isso, né, que começa desde a mais tenra idade. Não é por questão rebeldia da adolescência, querendo ser isso. Não, começa desde muito cedo. Nós vemos, nós sabemos de situações assim. Então, pela ótica do pai, pela ótica visão espírita, todos nós somos adotados. Por quê? Estamos aqui na atual encarnação adotados porque o único pai, o único legítimo pai é Deus. Então, somos uma grande família, né? Todos nós somos irmãos e nessa encarnação estamos adotados e estamos adotando. Quem já tem seus filhos, né? Independente de ser biológico ou adotado, já é um adotante, porque na próxima encarnação possivelmente a gente se reencontre, mas não necessariamente na mesma condição. Certo? Vamos adiante. Então, os pais da Terra não são nossos pais, eles estão nossos pais. Porque a cada encarnação mudamos de pais conseguinte, mas em todas elas Deus é sempre o mesmo pai. Está aí a conclusão dessa explicação. Então, sob a luz da reencarnação, a formação de um lar é o planejamento que se desenvolve no mundo espiritual. Já sabemos disso. Mas sabemos também que nada ocorre por acaso. Então, assim como nossos filhos adotivos também são, assim como os filhos biológicos, os filhos adotivos certamente foram nossos companheiros de vidas passadas. E aí muita gente fica perguntando assim: mas se tinha que ser filho, por que não já veio da forma natural? Né? É até estranho falar da forma natural, da forma biológica, mas infelizmente são os dois termos que nós utilizamos. Por que não veio então? Não sei. Não dá para dizer, especificar um caso concreto. Aí surgem perguntas assim: será que a pessoa, a mulher, que nessa encarnação ela é estéril, ela não consegue, né, gerar, né, fecundar um filho, ou a gestação dela nunca consegue ir adiante, será que isso é um karma, é um castigo, porque de repente ela foi uma aborteira, ou ela abortou muitas crianças em outra encarnação? A gente tem que responder: é possível que sim. Ou será que ela abusou da sexualidade? Ou então que ela teve muitos filhos, mas abandonou ou não cuidou direito? É outra possibilidade. Perguntam dos pais: será que o homem estéril e não vai conseguir ser pai pela via biológica, tem que recorrer à adoção? Será que ele ele abandonou criança? Será que ele foi um pai ruim? Gente, é possível que sim, mas por que a gente tem, primeiro, que só querer saber de trás? Segundo, por que a gente só olha sob a ótica punitiva? Vamos relembrar uma coisa. Nós sabemos que temos 3 tipos de reencarnação aqui no planeta Terra, né? Na situação que nós estamos. Nós temos 3 tipos de encarnação. A de resgate ou expiação, aí estariam esses exemplos. Causou muito aborto, abandonou, maltratou, pode vir sem gerar filho por punição, né? Por resgate. Vai resgatar aquele débito. Mas a gente tem que ver que existe a segunda modalidade, que é de provação. E aí você pode encontrar uma pessoa que se dispôs e se comprometeu em reencarnar e, se testar
mostrar para si mesmo que ele é capaz de amar independente da relação consanguínea. Então, ele não vai conseguir ter seus filhos de forma natural ou biológica e ele vai recorrer à adoção para aprender a amar, independente dessa simples barreirazinha aí. Isso daí é uma prova. Ele se impôs. Não estamos mais diante de um resgate ou de um castigo. Eu não gosto desse termo, mas é muito utilizado. Então, ele não está sendo castigado. Ele pediu. Então, é uma outra situação que nós não podemos esquecer. E o terceiro tipo é uma missão. Eu não tenho mais resgate nessa área, certo? Eu não preciso mais provar, mas eu quero ir e ajudar. E aí a gente vê situações, não só no meio espírita, né, de trabalhadores abnegados demais, muito mais do que este aqui que estávamos falando, que adotam crianças, muitas, e constroem estruturas para adotar e para acolher essas crianças. Sabemos exemplos muitos dessas pessoas. Então, isso aí já é por missão. E aí nós temos que tentar esquecer essa questão de estar ligado ao passado. Foi karma, foi castigo. Gente, se fosse para a gente saber, a gente não teria esse manto sagrado do esquecimento. Porque senão a gente ia fazer por obrigação, por cumprir uma planilha, uma tabela, e não fazer espontaneamente, não fazer por amor. A gente não estaria crescendo, a gente estaria ali parado, esperando desencarnar para dizer assim, ó, eu fui e fiz o que tinha prometido, sou de um homem de palavra, tenho orgulho, cumpri minha promessa. Não é assim que funciona. Então, é por isso que a gente tem que vir com as memórias limitadíssimas para que a gente faça o certo, porque é certo e porque faz bem, e não porque se comprometeu, não porque está devendo. Vamos adiante. Então, nossa vida de hoje é resultado do que angariamos para nós mesmos no passado. Então, surge assim, uma indagação. Se são velhos conhecidos e deverão se encontrar no mesmo lar, por que já não nasceram como filhos naturais? Eu expliquei, né? Até antes da pergunta. Nós já sabemos que não veio para resgatar, possivelmente, veio para passar por uma prova, para ele aprender a acolher, a abraçar e amar, independente do laço consanguíneo, tá certo? Situações pretéritas existiram, certamente, mas a gente tem que sair desencanando, né? Se desligar dessas situações, tá bom? Então, outra situação, orgulho, vaidade e egoísmo podem gerar caprichos, ingratidão e até ódio entre aqueles que são pais e filhos, ou vice-versa, pode. Certo? Essa situação é muito interessante. Nós fomos já filhos em outra encarnação, mas saímos de lá com o quê? Com ódio, com caprichos, vaidade. E agora a gente volta. E volta de uma forma, poderá voltar de uma forma não biológica. Existe um estudo muito interessante num livro de André Luiz, Missionários da Luz, se eu não estou enganado, que houve um planejamento reencarnatório e o filho, na hora da fecundação, o espírito daquela pessoa que ia reencarnar como filho se negou, ele não queria, ele não aceitava. Por quê? O pai tinha sido o assassino dele na encarnação anterior. Porque era amante da mãe. E agora eles voltariam dentro do mesmo lar, os três. E o filho se recusou. Ele não houve, foi muito difícil, certo, de haver essa fecundação natural, porque aquele espírito que amava aquela mulher, que foi assassinado por aquele homem ali, aceitou no planejamento, mas na hora ele não conseguia aceitar aquilo com naturalidade. E voltou, né, reaflorou nele aquele ódio, aquele desejo, certo? Aquele asco que ele tinha à pessoa que tinha traído ele, que tinha tirado a vida dele. Então, é uma outra situação também. Poderemos, olha que pergunta interessante e comum demais. Poderemos ter, numa adoção, a chegada de um filho problema? Ora, é claro que sim, nós poderemos ter. Mas eu garanto a vocês que, estatisticamente, essa possibilidade é infinitamente menor do que os filhos problemas havidos naturalmente, ou nascidos consanguineamente. Não há dúvida quanto a isso.
Primeiro, porque o número de adoção é muito menor em relação ao número de nascimentos. Segundo, não vem com manual de instrução, não vem anunciando nem o que nasceu naturalmente, nem o que foi adotado. Então, o filho problema vai chegar de qualquer uma das duas formas. A gente sabe, quem tem mais de um irmão, né? Quem tem irmão ou mais de um irmão, a gente vai ver assim que, olha, foi nascido do mesmo casal, tivemos a mesma criação, as mesmas oportunidades, e cada um cresceu de um jeito. Às vezes as características são até parecidas, mas tem situações que tem pessoas do extremo bem e tem pessoas da extrema ignorância. Tristes, né, que vivem mesmo num aperreio muito grande e se tornam, como dizem, bandidos, mau caráter, etc, etc. E aí, como é que a gente vai saber? Se nascido 3, 4, do mesmo pai e da mesma mãe, pode haver situações assim, imagina, né, quando não é. Mas os exemplos são muitos e as possibilidades infinitas, tá legal? Então, outra pergunta que a gente tem que considerar muito aqui. Devemos esconder dos filhos que eles são adotivos? Gente, isso é muito, muito perigosa essa situação, certo? Um dos maiores erros dos pais é realmente esconder, certo? O ideal é que, com a ajuda até de terceiros, ajuda de psicólogos, ajuda de pessoas ligadas à religiosidade, seja um padre, um pastor, os amigos, os companheiros de trabalho da casa espírita, a pessoa se aconselhe, certo? E vá orientando para que conte de pequeno, principalmente, lógico, aqueles que chegaram pequenininhos, aqueles que já chegaram com 7, 8, 9 anos, esse já sabe que é adotado. Mas aqueles que chegaram pequenininhos, que a gente prepare, porque a pior coisa que vai acontecer é eles saberem, depois de adultos, e principalmente, eles saberem por outras pessoas, certo? E existem casos assim, a gente vê muito, porque ele construiu, né? Ele foi levado a construir a vida dele ali, acreditando numa coisa que não era verdadeira, que ele era filho biológico. Quando ele chega com 20, 25, 30 anos, ele vem saber que não foi, a dúvida que vai caber, que poderá chegar, será que existem outras coisas que eu não sei? Por que eles não me contaram? Eles não confiaram em mim para me contar? O que mais eu não sei? Então, isso aí é muito importante, certo? E André Luiz fala o seguinte: filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. Eu sei de um caso, amigos dos meus pais, um casal que adotou uma filha, né? A única filha que eles tinham, e esconderam, certo? Aquela mocinha foi criada assim, no maior aparato, eles tinham uma boa condição financeira e tudo, e, pasmem, no dia da festa de 15 anos dessa menina, ela já estava se aprontando, já ia sair, né, de casa para o local, o clube, eu acho, onde ia ser a festa. Ela recebeu um telefonema, acharam que alguém para dar os parabéns, nem perguntaram quem era, passaram para ela, e aquela pessoa soltou exatamente essa bomba, essa verdade, que ela era uma filha adotada. Gente, isso foi uma situação terrível. Né? Quase que acaba a festa, quase que acaba a família, até eles terem conseguido se reestruturar. Então, vamos ter sempre isso em mente, quando a gente puder orientar, aconselhar, de que os pais que estão pensando em adotar digam a verdade, tá certo? Se precisar, busque mais ajuda, mas não escondam. Allan Kardec nos diz o seguinte: não são as responsabilidades, né, dos pais, não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e o de comunhão de ideias. Então, a família que se ama, a família que é bem estruturada, que foi criada em cima de bases sólidas, bases cristãs, ela vai ser uma família unida, vai ser uma família feliz, vai saber amar, independente de ser biológico ou não. Porque criou-se uma simpatia, criou-se uma união de pensamentos e de sentimentos. Então, como Kardec nos disse aqui, simpatia e comunhão de ideias é o que realmente faz cria os verdadeiros laços de famílias. Tá bom?
Olha só, essas duas palavras é interessante. Inclusive, na palestra de terça, quando publicaram o tema, botaram o tema doação. Aí eu liguei para ela, só, mas não é doação, é adoção. E aí eu convido vocês aqui a olhar para essas duas palavras. Eu botei o sinal de diferente para provocar. De fato, são diferentes. Tem sentidos que a gente acha que é distante, mas não são distantes. É só você pegar o A do adoção, o primeiro A do adoção, e pular duas casinhas aí. Ele vira doação. Da mesma coisa embaixo. Se você tirar o A do meio, a terceira letra, o A, e puxar ele para a primeira, ele vira adoção. E isso aí é uma verdade absoluta. É doação. Adoção, aí a gente teria que tirar esse diferente daí. Adoção é muita doação. É doação de amor, é doação de tempo, de recursos financeiros, porque não dizer, você vai ter que arcar, você tem responsabilidades, você vai ter que cuidar, alimentar, tratar quando estiver doente, educar, acompanhar, tudo você vai ter. Então, adoção é muita, muita, muita doação. Agora tem uma coisa, nós precisamos aí, olhem, vamos ficar ligados nessa situação. Eu disse que a adoção é doação, mas eu agora estou dizendo, e eu vou asseverar, eu vou ficar 10 minutos aqui nesse slide se for necessário, mas a adoção não é caridade. Não. E aí vocês podem perguntar, mas a gente não está fazendo um bem? Para quem? Eu vou fazer uma pergunta. Quem é o mais necessitado na adoção? A criança que está chegando ou os pais que estão recebendo aquela criança? Então, caridade, minha gente, é quando a gente vê, a gente sabe onde tem uma pessoa que está numa situação mais favorável e outra pessoa que está numa situação menos favorável, que está em necessidade. E eu não estou falando somente da esmola, que a esmola é você ver aquela situação, você botar a mão no bolso, tirar aquele dinheiro ou doar algum bem seu que você nem quer mais, não queria do mesmo jeito, vai lá e entrega. Isso aí é uma esmola. Mas eu estou falando de caridade. A caridade também a gente percebe, a gente sabe onde, naquele momento, pode ser que depois inverta, né? Mas naquele momento, a gente sabe quem está em condição de ajudar e quem está precisando da ajuda. Mas na adoção a gente não sabe. A gente não sabe quem é o mais necessitado. Então, veja aí, nessa imagem, que eu achei muito interessante, né, da lei de ação e reação, tudo que a gente atira pode voltar, mas aqui, quem é que está, no caso da adoção, quem atirou? Quem provocou aquela situação? Quem precisava mais? Não sabemos. Não veio no manual de instrução. Por isso que eu digo, a gente tem que esquecer essa situação, querer entender tudo ligado no passado. Não podemos ficar presos no passado. Então, quem é o maior necessitado? O adotado ou o adotante? Não sabemos. Poderia ou poderá haver uma reciprocidade? Claro que sim. Mas por que a gente tem que estar sempre ligado na contabilidade? Quem precisa mais, quem precisa menos? Não é muito mais fácil dizer assim, vamos se abraçar, caminhar juntos, crescer juntos, ao invés de estar ligado nessa situação? Tá bom? Então, como eu falei, adoção e doação são duas coisas diferentes. E antes mesmo de dizer a vocês o que eu desejo para encerrar essa fala, eu quero falar de duas pessoas aqui. A primeira pessoa, com certeza todos os espíritas aqui do nosso estado conhecem, que ela me disse uma coisa. Eu acabei a palestra, cheguei nesse slide aqui uma vez, e encerrei a palestra e ela foi fazer a prece final, mas antes de fazer a prece final, ela disse, Tony, eu queria pedir para você mudar uma coisa na sua palestra. Eu achei estranho, mas fiquei receptivo, totalmente de boa. Ela vai me dizer alguma coisa, né, para melhorar. Eu disse, pois não, fique à vontade. Ela disse, eu queria que você trocasse o termo adotar por
maternar. Adotar é uma coisa muito materialista, muito legalista. E o que as pessoas precisam fazer não é adotar, é maternar. Maternar é se tornar mãe. Ou então paternar, se tornar pai. Olha só que diferença. Não é? Então, a Lilian Espíndola me fez me deu esse conselho no final. Eu sei que todos vocês conhecem, a criatura maravilhosa, não é? E ela me disse isso e eu nunca mais esqueci. E toda vez que eu falo, né, que eu concluo essa palestra, vem essa fala da Lilian Espíndola, dizendo assim que eu trocasse o termo adotar por maternar ou paternar. Então, agradeço demais a ela, sempre, e gosto de fazer essa homenagem, citar, né, dizer que foi uma coisa muito boa que ela me ensinou. A outra pessoa que eu gosto de falar nessa palestra, porque foi ela que me deu a sugestão, eu estava comentando sobre um livro, eu estava lendo, que tinha uma situação muito grave envolvendo a mãe adotiva com a filha, né? E aí essa pessoa disse assim, isso daria uma palestra maravilhosa. E foi daí que eu sentei e comecei a pesquisar e a montar essa palestra. E essa pessoa é Rejane, Elis Rejane, nossa dirigente lá do Gerluz, lá de Paripoeira, fundadora, né? Ela junto com o marido, o Renilton, eles que fundaram o Gerluz. E a Rejane, ela é uma especialista em maternar. Se você chegar lá no Gerluz, mesmo que ela na hora não possa abrir os braços físicos, mas ela vai lhe acolher e vai lhe maternar. Então, é uma especialista em adoção, certo? Ela materna a todos nós. E essa palestra eu fiz para ela e venho sempre também, faço questão de não omitir essa situação. Por último, mas não sem importância, antes de a gente encerrar, eu quero convidar vocês agora, então, a adotar, certo? Não a adotar a TV União, porque isso nós já fizemos, né? Eu já pedi e eu tenho certeza que nós já fizemos, e fomos justíssimos com o Luciano ao adotar a TV União Espírita. Mas eu quero chamar vocês para adotar aqueles filhos biológicos que estão dentro das nossas casas. Nossos. Adotar aqueles filhos que hoje nós estamos ficando assim em mundos diferentes dentro da mesma casa. Então vamos adotar esses filhos que ficam até dentro da sala, ele no tablet dele, você no seu celular, a esposa no outro, ou então um em cada quarto. Vamos adotar, maternar, paternar esses filhos. Vamos paternar e adotar ou maternar os nossos pais biológicos, estejam encarnados ou desencarnados, vamos adotá-los. O Mestre Jesus disse, honrai vosso pai e vossa mãe, e a gente deve sempre fazer isso. Vamos adotá-los, vamos dar mais valor. Se já desencarnou, vamos voltar às melhores lembranças, vamos vibrar mais por eles. E os que estão aqui, vamos chegar juntos, vamos abraçar, adotá-los, materná-los ou paterná-los. Vamos adotar os nossos parentes difíceis, primos, tios, cunhado, sogro, sogra, parentes difíceis. Nós vamos maternar e adotar também. Precisamos fazer isso. Precisamos ser mais irmãos, cristãos, é verdade. Então, Luciano, Cida, todos os irmãos que estão nos assistindo, eu desejo a vocês amor, paz, atualmente muita saúde para todos. Fiquem com Deus, que assim seja. Tony, excelente palestra. Parabéns, gratidão. É super emocionante sua palestra. E graças a Deus, obrigado. Nós começamos muito bem com esse tema e vamos também abordar outros temas, como a inclusão, preconceito, né? Fique à vontade, estarei à disposição.
Porque para que o preconceito? Se nós somos filhos do mesmo pai? Se tudo já veio programado lá de cima. Isso. Mas, Pra né, quê? então fica. Para quê, né? Então, sem comentários, seu tema foi maravilhoso e nós estamos muito gratos. Cida, É você com a recíproca a palavra. gratidão, viu? Ah, Estou grato você. também por mais essa oportunidade. Cida, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não. Só dizer que eu fiquei assim encantada com essa palestra. Várias pessoas surgiram assim na minha cabeça, pessoas queridas que já estão maternando, né? E paternando, e que a adoção é um processo de extremo amor, realmente. E é agradecer ao Tony por a Rejane por inspirar o Tony a trazer esse tema tão lindo dentro das diretrizes da doutrina espírita e nos acordando para vivenciar no final, né, essa maternidade ou essa paternidade com aqueles que estão conosco no dia a dia, né? Sejam eles parentes próximos ou parentes afastados, que haja o perdão, que haja o amor sempre em primeiro lugar. E gratidão. Só agradecer a Jesus por esses ensinamentos e ao Tony por verbalizá-los para nós. Eu sou grato a vocês dois pela oportunidade. Que os internautas possam se encantar, como eu me encantei. Tenho certeza que voltará mais vezes, viu? É a primeira de uma série. Complicado. Verdade. Quer fazer a oração final, Cida? Pode ser. Então, vamos encantados, envolvidos por esse tema tão amoroso, trazido de forma tão amorosa. Vamos agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos que estão conosco nesse instante, intuindo e proporcionando momentos de grandes aprendizados. Que a paz e o amor reinem em nossos corações e que possamos expandi-los por todos aqueles que chegam até nós. Que a paz reine hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Irmãos, até a próxima. Até a próxima. Gratidão demais a vocês. Muita paz. Tchau. A todos. A nós todos. Um abraço a todos. Um abraço, Luciano. Valeu. TV União Espírita espera contar com sua presença em nossa próxima transmissão. Até lá!